Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate que hoje aqui tem lugar só não é surreal porque os partidos que compõem a chamada geringonça nunca tiveram na coerência política uma preocupação digna desse nome. Com efeito, ver o Partido Comunista Português apresentar um projeto de resolução no qual recomenda a um governo que apoia há 3 anos o aumento do salário mínimo nacional é bem a marca da falta de decoro político que caracteriza os partidos que formam a atual maioria parlamentar e governativa. Desde logo, porque há 3 anos que aprova os orçamentos de Estado do Partido Socialista e daqui a umas semanas aprovarão o 4º, nunca tendo feito depender dessas aprovações do agora propalado aumento do salário mínimo nacional. Depois, porque optaram pela manobra de apresentar uma simples recomendação ao Governo, que este só cumpre se assim o entender. Finalmente, e mais importante, porque manda a verdade que se diga, caso a chamada geringonça fosse o que os seus comparsas apregoam desde o início, este debate, ocorrido 3 anos depois do início da atual governação, simplesmente não seria necessário e não estaríamos aqui a discutir o que há muito já estaria feito. Por isso, a discussão deste projeto de resolução é também a confissão de uma culpa e a assunção de uma hipocrisia que outra coisa não é, um partido da maioria a acusar o Governo que apoia de fazer o contrário do que esse mesmo partido diz defender. Dito isto, concentremo-nos no teor da exposição de motivos do projeto de resolução que o Partido Comunista Português hoje aqui nos traz. E que vem dizer ao país o Partido Comunista, um impenitente apoiante da governação socialista de António Costa, vem dizer que, pasme-se, o número de trabalhadores que aufere o salário mínimo nacional duplicou entre 2016 e 2017, realidade que prossegue, e passo a citar, prova que os baixos salários continuam a ser uma opção política e uma realidade predominante no país. Estou a citar palavras do PCP. Quer dizer, o PCP apoia um governo que acusa de ter duplicado o número de trabalhadores com salário mínimo nacional. Este é apenas um entre muitos exemplos que se poderiam dar a propósito das insanáveis contradições que graçam entre os parceiros da chamada geringonça e que, não fora a sua sede de poder, há muito a teriam condenado. Se não, vejamos. O PCP apoia o Governo, mas ao mesmo tempo diz que o país precisa de outra política, porque, como diz o seu secretário-geral Jerónimo de Sousa, e passo a citá-lo, a resposta estrutural aos problemas do país não se faz com o governo do PS nem com a sua atual política. Fim de citação. O PCP apoia um governo que acusa depois de fazer do déficit, e passo também a citar, uma questão de ditadura. O PCP aprova os orçamentos do Estado, mas ao mesmo tempo que acusa o PS e o Governo de não irem no que diz ser a direção certa, a direção de Abril. O PCP apoia o Governo do Partido Socialista, mas discorda das suas políticas, seja na área das finanças públicas, da economia, dos assuntos europeus, da saúde ou da educação, apenas para citar algumas. A duplicidade e o calculismo político levaram-no mesmo ao ponto de, durante a primeira metade da legislatura, amansar os sindicatos e os movimentos de ditos utentes que controla, para agora, à medida que se aproximam as eleições, incentivar greves laborais e os protestos sociais contra o seu governo. O PCP apoia um governo que baixou o investimento do Estado para níveis, há que o reconhecer, miseráveis. Ao mesmo tempo que todos os anos faz a comédia de fingir defender um aumento significativo do investimento público, seja em escolas, hospitais ou até na ferrovia. Será, aliás, curioso ver como votará o Partido Comunista Português o próximo Orçamento de Estado, que entrará nesta Assembleia já na próxima semana. Imaginemos, caso o investimento público não aumente para os 4 ou 5% do PIB,
como referiu o deputado Paulo Sá ainda há poucos meses, exigindo que isso acontecesse. Mas não se preocupem o Governo nem o Partido Socialista. O PCP protesta, finge que não gosta, mas acabará por votar favoravelmente o Orçamento de Estado para 2019, à semelhança do que fez nos últimos orçamentos. O Partido Comunista, tal como o Bloco de Esquerda, está amarrado à solução governativa que viabilizou há já 3 anos e por cujos resultados é tão responsável como o Partido Socialista. De salvadores de António Costa, passaram a seus reféns. É normalmente no que dá quando se vendem as convicções para mais em troca de umas simples migalhas de poder. Não venha, é o Partido Comunista, dizer que não é responsável pela degradação dos serviços públicos ou pelo desinvestimento do Estado. E não venha o PCP dizer que nada tem a ver com o aumento das listas de espera nos hospitais públicos, seja para consultas ou para operações, ou com as visíveis dificuldades que atravessa o sistema público de ensino. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP, partido intrinsecamente inimigo da iniciativa privada e programaticamente, sublinho-se, programaticamente defensor do capitalismo de Estado, é um partido que apenas concebe tudo no Estado e nada fora do Estado. O PCP, herdeiro do gonçalvismo de má memória, é defensor de todas as ditaduras de extrema-esquerda ainda existentes no mundo. Tem saudades do tempo em que pretendeu impor ao país um regime comunista. As soluções que o Partido Comunista defende, conhecemos-las bem e também sabemos a miséria social que, infelizmente, muitas vezes trazem consigo. A demonstração de que o PCP continua fixado nos seus ultrapassados tiques stalinistas pode, aliás, ser facilmente encontrada no facto do projeto de resolução hoje em discussão não conter uma única referência à concertação social. E essa omissão não constitui um esquecimento. Essa omissão constitui, antes, diretamente, uma derivação do ADN político deste partido político. Aliás, de um partido que, como na revista O Militante, se sustenta, e passo a citar, em Portugal, desde que foi criada em 1984, a concertação social nunca passou do embuste de apoio à exploração dos trabalhadores. Para nós, PSD, senhoras e senhores deputados, Partido Social Democrata reformista e personalista, sempre valorizamos a concertação social no nosso país e sempre acreditamos que esta é e continua a ser um espaço privilegiado do diálogo e de cooperação entre os parceiros sociais. Por isso defendemos que a discussão do aumento do salário mínimo nacional não pode nem deve ser feita à margem da concertação social e dos parceiros sociais, devendo procurar-se aí um acordo que confira sustentabilidade a essa importante e exigível valorização dos trabalhadores. O PSD não é, nem nunca foi, contra o aumento do salário mínimo nacional, como bem comprova o facto de o termos aumentado logo em 2014, mal a troika que o Partido Socialista trouxe saiu do país. E recorde-se, depois também do Partido Socialista ter congelado o salário mínimo nacional em 2010 e ter negociado e aceite o seu congelamento com a troika durante os anos da sua presença no nosso país. É verdade, se o salário mínimo esteve congelado há alguns anos, nesta década, foi porque o país viveu uma situação extremamente difícil do ponto de vista financeiro, económico e social, mercê da situação de quase bancarrota para os quais contribuiu significativamente os governos do Partido Socialista. Por isso, somos a favor do aumento do salário mínimo nacional, mas um aumento sustentado que considere também o aumento da produtividade nacional e um aumento negociado que resulte dos necessários compromissos e equilíbrios entre as legítimas aspirações dos trabalhadores e os desafios do mundo do trabalho. Também consideramos que o aumento do salário mínimo nacional deve ser calibrado de modo a evitar efeitos negativos no emprego e na própria remuneração da generalidade dos trabalhadores. E, aliás, é bom recordarmos aquilo que um investigador, hoje não só investigador, mas talvez
uma das pessoas, daquilo que vamos conhecendo, mais queridas por parte de alguns partidos da geringonça, referiu: refiro-me ao Dr. Mário Centeno, quando, em 2013, defendia no livro O Trabalho, uma visão de mercado, que, e cito, e vou citar, o investigador Mário Centeno, que dizia: a evidência existente indicia que há um efeito negativo dos aumentos do salário mínimo na variação salarial dos trabalhadores que têm salários imediatamente acima, intuitivamente. Os fortes aumentos do salário mínimo formam uma onda que se abate sobre os salários medianos da economia, arrastando-os para aumentos de menor magnitude. E continuando a citar, o investigador Mário Centeno referia ele: depois daqueles que perdem o emprego em consequência do aumento do salário mínimo, estes são os trabalhadores mais prejudicados pelo seu aumento. As empresas têm de conter os custos salariais totais, pelo que comprimem os aumentos salariais dos trabalhadores e não são afetados diretamente pelo novo salário mínimo. Fim de citação de Mário Centeno. E volto a referir que este investigador é hoje, talvez, um dos principais membros do atual governo, apoiado de forma entusiasmada pelo Partido Comunista Português. E por isso, habitue-se, pois, o Partido Comunista ao pensamento do atual Ministro das Finanças e perceba finalmente que pouco importa o inconsequente projeto que hoje nos traz. E, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na nossa opinião, o que deveria preocupar o PCP é, como ainda há dias bem o referiu o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Dr. Fernando Negrão, a qualidade do emprego, a área da maior importância onde o Governo não investiu aquilo que era exigível. O que deveria preocupar é também o insuficiente crescimento económico previsto para 2019, já que sem um crescimento robusto da nossa economia nunca haverá suficiente riqueza para distribuir. Também por tudo isto, o PSD mantém uma elevada exigência política em relação à evolução da atual governação do país. Apesar dos esforços de saneamento financeiro e de aumento da competitividade que caracterizaram a anterior legislatura, a visível falta de reformas dos últimos 3 anos mantém Portugal como um país de baixas qualificações e de reduzida qualidade do emprego. Acreditamos e defendemos que o desenvolvimento do nosso país deve passar cada vez mais pela afirmação das suas vantagens competitivas. Para isso, defendemos também o aumento das qualificações dos trabalhadores, defendemos a valorização salarial e a melhoria considerável da qualidade do emprego. Só desse modo o nosso país se poderá afirmar no quadro das sociedades mais avançadas. Disse